Fala pessoal do canal Psiquiativa, voltando mais uma vez pessoal, tivemos aqui um pequeno problema, que é uma pequena interferência aqui. Essa aqui vai ser a segunda parte do nosso vídeo, onde que nós falamos aqui como treinar a nossa mente para o sucesso, tá bom? Nós paramos aqui nos pensamentos, né? Como controlar os nossos pensamentos e utilizar os nossos pensamentos em nosso favor. Então, à medida que você começa a treinar sua mente para o sucesso, você começa a usar os seus pensamentos em seu favor e não contra você. Porque uma pessoa que é muito negativa, as próprias crenças e os próprios padrões de pensamento, muitas das vezes é aquilo que sabota essas pessoas. Então, você saber ter um diálogo interno consigo mesmo, um autoquestionamento com seus pensamentos vão te auxiliar nesse processo. Agora, uma outra ferramenta, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês, que é uma das ferramentas que eu mais utilizei nesse meu processo de desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, pessoal, é a leitura dos livros. Quer treinar sua mente para o sucesso, pessoal? Leia livros. Por que, Ricardo, ler livro é tão importante? Porque você começa a compartilhar experiências de pessoas que talvez vieram de uma mesma situação parecida com a sua, mas que conseguiram superar esse processo. E além de tudo, essas pessoas vão te dar ferramentas que elas utilizaram também no seu processo de mudança. Então, por mais que talvez, eu mesmo tenho o costume de dizer, a maior parte dos livros que eu já li até hoje, boa parte desses livros, desses escritores, né, desses autores desses livros, muito deles, né, vão dizer assim, eu não vou nem ter a oportunidade, talvez, de conhecê-los. Primeiro lugar, porque muitos deles realmente já não estão vivos mais, né? Mas alguns, talvez eu conheça um, eu conheça outro, eu veja uma palestra de um, eu vejo algum vídeo deles na internet hoje, mas talvez eu não consiga ter acesso a essas pessoas, mas eu consigo acessar essas pessoas através da leitura dos livros. Então, é aquela coisa, principalmente com uma pessoa que está começando agora, talvez não tenha condição financeira de pagar para fazer uma mentoria, participar de uma palestra. Então, você adquirindo um material como esse, às vezes um livro, um e-book, você tem a oportunidade de compartilhar das experiências dessas pessoas. Então, a leitura dos livros, pessoal, é fundamental para treinar sua mente. Eu posso dizer que é uma das maiores ferramentas para fazer mudança e transformação na vida do ser humano, é o conhecimento, é a leitura dos livros, tá? Então, você vai ter oportunidade ali de ver histórias que são parecidas com as suas e isso vai reforçar aí na sua estrutura, de forma que você vai agora a analisar e ver que não existe impossível. O impossível é aquilo que a sua mente está determinando para você hoje. Mas uma vez que você resolve isso, você se liberta através do... E por que que isso acontece, Ricardo? Porque você começa a alimentar, é como se você começa a dar alimento para a sua mente, você começa a transmitir informações para a sua mente de uma forma que ela começa a quebrar padrões e crenças limitantes. Como eu disse, pessoal, principalmente eu posso usar muito eu como esse exemplo. Eu saí da área da construção civil. Se eu não tivesse investido no autoconhecimento, se eu não tivesse envolvido no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, nos livros, no conhecimento, eu não teria tido essa disposição e provavelmente hoje eu não estaria aqui
gravando esse conteúdo para vocês. Então, se eu estou aqui gravando esse conteúdo hoje, é porque, graças a Deus, os livros me deram esse conhecimento, me trouxeram essas experiências de vida, me fez acessar lugares novos, experiências lindas, histórias, testemunhos de vida, de mudança, de superação. E isso foi reforçando na minha mente, que me fez entender que se essas pessoas podiam, eu também poderia construir a minha própria história, tá bom? Então, a leitura dos livros é uma das ferramentas fundamentais para quem quer fazer essa mudança. Agora, outra ferramenta, Ricardo, para treinar a minha mente para o sucesso. Pessoal, essa que eu vou falar aqui, talvez não seja todos, que talvez não vai ter a condição total de fazer um investimento, né? Então, mas é possível você fazer isso ainda com o mínimo de investimento possível, tá bom? Mas eu vou falar das duas opções. Eu vou falar para quem tem condição de fazer um investimento e para quem não tem condição de fazer investimentos. Que é a questão, pessoal, da mudança de ambiente. Isso está muito relacionado com o que eu falei nos meus vídeos anteriores, que eu tive que migrar, sair da área da construção civil para ir para uma área que eu pudesse desenvolver o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, para alcançar as metas e os sonhos que eu tinha e que eu tenho até hoje, que muitos eu ainda não realizei. Então, a mudança de ambiente, é se colocar em ambientes que vão fazer com que o seu sonho ele venha a ser nutrido, ele venha todos os dias, você vai pensar, repensar a respeito dele, você vai estar, é como se fosse uma árvore. E todos os dias você vai lá, rega essa árvore, aduba essa árvore, cuida dessa árvore, poda essa árvore, até chegar um momento que ela vai frutificar. Mas essa mesma árvore também, em um ambiente seco, em um ambiente sem nutrição, ela vai acabar morrendo. Então, os sonhos também são assim, pessoal, principalmente com pessoas que têm sonhos grandes. Um sonho grande em um ambiente, pessoal, não produtivo, você não vai conseguir tirar esse sonho do papel. Mas se você conseguir pegar esse sonho e colocar no ambiente de produtividade, a chance aumenta 90% a mais de você conseguir alcançar os resultados que você quer. Por isso que eu vi uma frase que mudou minha vida, que dizia o seguinte, pessoal, a pessoa certa no ambiente errado, ela não tem valor nenhum. Então, assim também são os nossos sonhos. Se você pegar os seus sonhos e colocar ele no ambiente errado, ele não vai conseguir frutificar. Mas se você pegar esses sonhos e colocar no ambiente certo, você vai impulsionar esse sonho para ele se concretizar. Então, o ambiente fala muito a respeito, porque o sucesso é contagioso. Então, quanto mais você se cercar de pessoas positivas, que estão na mesma vibração positiva do que você, se você andar com pessoas que estão na mesma mentalidade de produzir, de concretizar, de realizar, de sonhar, de acreditar no extraordinário, automaticamente também você vai ser contagiado por este ambiente. Então, o ambiente é uma das ferramentas que você pode utilizar para treinar a sua mente para o sucesso. Como que eu faço isso, Ricardo? Pessoal, existem várias ferramentas, né? Como eu disse, hoje existe aí palestras, mentorias, imersões para quem tem valor, né? Quem tem renda hoje para poder investir isso. Quando eu comecei, pessoal, eu investi nos livros. Como eu disse aqui, eu estudei em conteúdos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Vi muitos vídeos de grandes palestrantes, até hoje eu assisto. E é como eu disse, embora eu não tenha ido na palestra deles, mas hoje eu tenho acesso a essas pessoas aqui, ó, através de um vídeo como esse que eu estou assistindo hoje. Então, para você que quer investir, que quer fazer mudança, você pode muitas das vezes fazer essa mudança, muitas das vezes sem até mesmo sair do sofá da sua sala. Tudo que você tem que fazer é acessar as informações certas, tá bom? Porém, eu indico que à medida que você começar a se desenvolver, pessoal, você vai notar que você mesmo
vai começar a se sentir incomodado em muitas das vezes estar no ambiente que vocês estão hoje. Então, muitas das vezes você vai acabar sendo impulsionado por sair desse ambiente, porque você vai ver que quando você começar a aumentar o seu nível de permissão, e aí você vai notar que muitas das vezes as pessoas que estão próximas a você não estão mais naquela sintonia. Então, automaticamente, você vai começar a galgar lugares novos, se envolver com novos relacionamentos, novas amizades, pessoas que estão naquela mesma vibe que você. Então, você vai acabar sendo obrigado a muitas das vezes se desvincular de alguns ambientes, tá? E isso, pessoal, não tem como. Treinar a mente para o sucesso, muitas das vezes vai fazer com que muitas pessoas se afastem de nós. Porque às vezes as pessoas vão achar que nós se achamos demais, vão se achar que nós ficamos metidos, que nós ficamos, vão começar a perceber essa mudança em você. E pelo fato de não entender esse processo, não sonhar como você sonha, muitos pode ser que vão até mesmo, muitas das vezes chamar de louco, tá? Porque os sonhadores, as pessoas de sucesso, boa parte deles foram tidos como loucos, né? Mas foram essas pessoas aí que transformaram o mundo à nossa volta. Poderia pegar o exemplo de vários aqui, mas vamos continuar aqui. Então, pessoal, treinar a sua mente para o sucesso vai te levar à mudança de ambiente. Isso aí é uma das coisas que é fenomenal nesse. E por quê? Porque boas conversas geram bons pensamentos. E aqui, pessoal, isso aqui como eu disse, eu não gosto nem de ficar falando dos vídeos anteriores, porque eu não gosto de ficar me atendo, mas agora eu acho que muitas pessoas vão entender o que eu quis dizer nos vídeos anteriores. Boas palavras geram bons pensamentos. Então, se você se colocar num lugar, pessoal, onde que as pessoas te impulsionam a sonhar, as pessoas te incentivam a ir de acordo e de encontro aos seus sonhos, a sonhar grande, a pensar grande, a alcançar grandes resultados, automaticamente você vai também começar a cultivar pensamentos de grandeza. Então, agora, se você andar com pessoas de pensamentos limitantes, de escassez, de fofoca, de mentira, de conversa fiada, automaticamente também você vai acabar se colocando nesse mesmo lugar. Eu disse no vídeo anterior e vou repetir aqui, pessoal, que conta-se o seguinte, né? Não conto, na verdade, né? Isso eu ouvi falar que se você se tiver numa mesa 3 pessoas preguiçosas, improdutivas, você vai ser o quarto. Mas se você sentar à mesa com 3 pessoas bem-sucedidas, prósperas, você vai ser o quarto, tá? E eu até disse que você diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem você é, tá bom? Então, cuidado aí com o que você está andando, cuidado com as pessoas que você está se relacionando, tá? Porque essas pessoas aí influenciam 100% do seu comportamento, tá bom? Agora, o último e não menos importante, que muitas pessoas têm dificuldade de lidar, é aceitar os fracassos como parte do processo. Aceitar os fracassos, pessoal, não é viver no fracasso. É aceitar que as experiências que você viveu até agora foram uma preparação, foram uma necessidade para que você chegasse ao lugar que você está hoje. Então, aceitar os fracassos como parte do processo, até mesmo porque você está construindo uma história de superação, sabe? E as pessoas se inspiram com a história de superação. Então você tem que ter uma história para contar, tem que existir um roteiro, sabe? Então as pessoas primeiro elas querem saber do que não deu certo e como você fez para alcançar o sucesso. Então aceitar os fracassos como parte do seu processo é uma das ferramentas também que vão
treinar a sua mente para o sucesso que você quer alcançar. Porque quando você aceita que esses fracassos, que essas experiências que você viveu vão fazer parte desse seu processo, automaticamente você não vive mais uma vida de reclamação, de murmuração, e você começa a ser grato a Deus até mesmo por esses momentos. Você começa a aceitar também que essas situações foram completamente necessárias, porque foram elas que te amadureceram, te fizeram cair, mas te fizeram crescer, te fizeram chorar, mas também vão ser essas que vão te fazer rir. Então, você entender que o fracasso faz parte do seu processo também vai. E por quê? Porque o fracasso, pessoal, é uma forma com que você não significa derrota. Ao contrário, o fracasso é uma forma de te ensinar a caminhar melhor. Então, a vida, as quedas, os fracassos é um professor. E não tem maior professor que a vida para poder ensinar. Porque a vida te ensina de uma forma que você não esquece mais. Então, todas as vezes que você possa olhar lá na frente e ver que tem uma situação parecida com aquela, você já vai saber aqui a como lidar sem precisar chegar naquela situação. Então, aceitar esse processo vai te ajudar aí com que você entenda, né, que você está sendo preparado para viver as promessas que Deus e que a vida reservou para você, tá bom? Então a gente precisa entender isso. E entender que existe tempo. Sucesso, pessoal, é uma questão de tempo, né? Não existe sucesso do dia para a noite. Todo sucesso quando você vê essas propagandas aí, pessoal, não acredite, tá? Como ficar rico em 30 dias, passo a passo em 30 dias para poder mudar de vida. Pessoal, eu posso falar por experiência própria, né? Hoje, com a idade que eu tenho hoje, produzindo esse conhecimento, eu posso te dizer, pessoal, sucesso é um resultado, pessoal, de pequenas escolhas todos os dias, de novas escolhas, de novas decisões. Então não existe sucesso da noite para o dia, tá? Todo sucesso ele vem com o processo do tempo. Então entender isso também vai trazer uma grande diferença na sua vida. Agora, por último, pessoal, eu quero deixar um recado, uma pequena mensagem que eu escrevi aqui e que eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que essa mensagem ela diz, ó. Sucesso começa no silêncio da mente e nas escolhas que ninguém vê. E se constrói um pensamento de cada vez. Então, sucesso começa, pessoal, com pequenas decisões, como eu disse. É no silêncio, muitas das vezes você tendo que lidar com aquelas situações diariamente. Mas quando você treina a sua mente todos os dias, quando chegar o momento correto, você pode ter certeza que você vai estar preparado para lidar com qualquer situação à sua frente, tá bom? Então, não desista dos seus sonhos. Você que tem um sonho, você que acredita, treine a sua mente todos os dias com essas ferramentas que foram passadas aqui, porque você vai viver o extraordinário. Então, não pare de sonhar, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero que esses vídeos sejam bem objetivos, bem claros. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para que a gente possa todos os dias estar olhando os comentários de vocês, saber, né, responder as perguntas que estão sendo feitas, tá bom? Se você quer ter sucesso, saiba, como eu disse no início do vídeo, pessoal,
É totalmente possível você treinar a sua mente para o sucesso. É o que eu faço todos os dias da minha vida, mesmo que ainda no momento eu não esteja vendo todos os resultados, mas eu sou persistente. Então, todos os dias, mesmo sem querer, eu continuo fazendo, mesmo sem ver resultados, eu continuo fazendo porque eu acredito nos meus sonhos e acredito que você também acredita nos seus, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu curtir, comentar, compartilhar e não deixe de se inscrever no nosso vídeo. Esses dias, como eu expliquei, pessoal, nós estamos nesse processo aqui, nós estamos tentando fazer um processo adaptativo aqui. Às vezes eu troco aqui, saio daqui, vou lá para o escritório para a gente tentar melhorar um pouco mais na imagem, no telefone, até poder comprar um outro telefone melhor para poder melhorar aqui nas nossas gravações, tá bom? Mas por enquanto, como eu disse, pessoal, nós vamos continuar gravando esse conteúdo, né? Ainda que não esteja tudo 100%, mas nós vamos continuar fazendo até alcançar o sucesso e o resultado que nós estamos buscando, tá bom? Então, não deixe aí de compartilhar, de nos ajudar, comentando, curtindo, compartilhando esse conteúdo, passando esse conteúdo para frente, tá bem? Ajuda bastante, tá bom? Quando você se inscreve, quando você comenta, quando você compartilha. Então, Deus abençoe, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.